Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a professora Flora, num encontro maravilhoso com 4 ex-alunas e hoje amigas, colegas de profissão de advocacia. Nesse bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre a experiência de aguardar os adiamentos do que aconteceu no exame da ordem, no 31º exame da ordem do ano passado, né, que elas viveram esse adiamento, essa espera, esse tempo de espera no ano de 2020, no que diz respeito ao lapso da primeira fase para a segunda fase. Então, eu me senti chamada a fazer o convite a essas 4 pessoas maravilhosas, elas vão se apresentar já já, para que a história de vida delas, de um ano atrás, na verdade é a história de vida de muito mais tempo, né? Porque uma graduação não começa de uma hora para outra. A decisão pelo curso, a decisão pela área que você vai escolher, nortear ali seu curso, nortear a OAB, nortear os seus estudos, nortear o TCC, não é uma decisão de uma hora para outra, né? Então, não é uma história aqui, elas não vão falar só de 2020, vão falar de muito tempo, mas a ideia é que, contando a história delas, do que elas viveram em 2020, sirva de apoio, sirva de estímulo, sirva de ajuda e até mesmo sirva de desespero para quem está nessa situação, né? Esperando uma nova data do exame da ordem de uma primeira fase. Então, muitos aqui já me conhecem, mas eu queria agora que elas se apresentassem, que elas falassem um pouquinho de como elas curtiram a graduação, se não curtiram a graduação, né? Como que foi a decisão pelo curso, como que foi a decisão pela opção na segunda fase, como que foi essa preparação. Então, esse é o momento de apresentação inicial. E aí eu vou pedir que Leila comece a se apresentar e fale um pouquinho para a gente sobre isso. Leila, com você. Gostaria de agradecer o convite da professora Flora, que estou muito feliz de poder compartilhar um pouco das minhas experiências. E meu nome é Leila Soares, sou graduada em Direito pela Faculdade Imaculada Conceição do Recife, antiga Faculdade Marista. Concluí o curso agora, no final de 2020, em dezembro, e também fiz a segunda fase depois de inúmeros adiamentos em dezembro, no início de dezembro de 2020. Escolhi para a segunda fase Direito Penal, porque foi minha grande paixão durante o curso, desde o segundo período. Fui monitora, acho que em umas 4 disciplinas, de penal 1 até os crimes em espécie, e de processo penal também. Então, eu tinha uma grande bagagem que me dava confiança de enfrentar uma prova, assim, nesse estilo de segunda fase, porque penal costuma ter muitas peças, né? É um procedimento muito grande. Então, quando eu escolhi, lembro que conversei com meus familiares, todo mundo, algumas pessoas assim, da área jurídica, meu Deus, vai fazer em penal, mas por que não escolhe trabalhista? Por que não escolhe constitucional? Tem os maiores índices de aprovação, ou é menos nessa parte processual. Você está aí com umas 20 peças para poder memorizar. E eu disse, não, vou firme aqui na minha intuição e naquilo que eu acredito. E deu tudo certo, apesar de muito estresse e de muitas dificuldades nesse ano tão atípico, né, desse cenário de pandemia. Bom, minha escolha pelo curso de Direito aconteceu quando eu ainda era uma criança ou pré-adolescente, porque aquele caso, Isabela Nardoni, o assassinato de Isabela Nardoni, acho que todo mundo já ouviu falar, né, ou estudou profundamente, enfim, os jornais, as matérias falam muito, né, sobre esse caso até hoje, de grande repercussão. Então, aquilo me chocou profundamente. E eu olhei para minha mãe, assistindo ao Jornal Nacional, lembro como se fosse hoje, e disse, nossa, eu quero ser uma advogada. Não sabia nem direito o que era. Quero fazer justiça. Isso é chocante. Enfim, e aí, a partir daí, minhas notas no colégio sempre eram muito voltadas, assim, as maiores notas para as ciências humanas, história, filosofia, geografia. Então, para mim, aquilo era um sinal. Eram evidências de que eu estava no caminho certo. Mas tinha também muito medo de errar, de não ser aquilo, porque acho que estamos acostumados a pensar que a faculdade, a primeira graduação, vai ser uma escolha para a vida, né? Seu futuro que está nas mãos de uma escolha, e muitas vezes fazemos essa escolha muito jovens ainda, né? Precisando amadurecer e mudar os pensamentos.
Eu acho que eu aproveitei muito a graduação. Como eu já citei, fui monitora, fiz parte de projeto de iniciação científica, fui representante de turma, então fiz amizades incríveis, tanto com os colegas como com os professores, porque nossa faculdade, assim, tem N características que me marcam profundamente, mas uma delas é essa questão do acolhimento, sabe, da aproximação que o aluno e a abertura que o aluno tem para com os professores, com a coordenação, com o setor administrativo, enfim, então acho que eu fui uma aluna assim bastante atuante e isso refletiu muito no exame de ordem, tanto na primeira como na segunda fase. Falando em específico da primeira fase, eu optei por não fazer cursinho e seguir assim um cronograma elaborado por mim com os principais assuntos, porque é humanamente impossível a gente estudar mais de 20 disciplinas e tudo. Né? Vou aqui conseguir estudar tudo, isso é um mito. Não vamos conseguir. Então, precisamos realmente de muita cautela nessa escolha do que estudar, do que não estudar, porque é fato. Tem algumas matérias que a gente precisa deixar um pouquinho de lado, não porque é menos importante, mas essa questão de economia de tempo mesmo. Então, eu dividi minha preparação em blocos. Bloco A, bloco B e bloco C, com as disciplinas que eu tinha mais afinidade e também os números de questões. Por exemplo, penal e processo penal somadas dão 12 questões numa primeira fase. Então, eu estava no meu grupo A. E assim por diante, fui fazendo essa avaliação, que eu acho que é muito importante que você, aí, candidato ao exame de ordem, tenha isso, pondere as coisas. Acho que isso é muito, muito importante. Que legal. O próprio cronograma, mais importante até do que ficar comprando cronogramas por aí, que é uma crítica minha um pouco particular, porque se torna um estudo muito mecânico e você acaba não se conhecendo, até para dar um embasamento para uma segunda fase. Então, acho que esse estudo mais real, de se conhecer muito enquanto aluno, ajuda bastante. Que legal, que legal. Priscila, fala um pouquinho para a gente. Certo. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Priscila Coelho. Me formei na Faculdade de Direito do Recife, na UFPE, no ano passado. Fui aluna da professora Flora na disciplina de Processo do Trabalho e escolhi Direito Tributário na segunda fase da OAB e escolhi essa matéria porque eu tive contato num estágio. Estagiei por um tempo na Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco, especificamente no setor de execução fiscal, e foi onde eu conheci a matéria, me apaixonei. Na época da OAB, eu não estava mais estagiando, passei todo o período possível na PGE, estava no MP, trabalhando na área de penal, mas eu disse, não, vou escolher tributário, que é a matéria do meu coração, amo. E para a primeira fase, a minha estratégia foi muito parecida com a de Leila, porque eu não comprei cronograma, fiz o meu próprio, e o meu estudo foi muito baseado em resolução de questão. Então, eu comprei um livro. Mas engraçado que vocês todas estavam, durante a graduação, fazendo a primeira fase, não foi isso? Todas estavam, Isso. então, você falou do estágio, mas na verdade tem todo o perrengue, né? Da graduação também. Primeira e segunda fase. E isso é interessante também registrar, porque você também pode. Tem gente que faz depois que conclui o curso, mas tem toda, né, a mudança estrutural nossa de concluir o curso, né? Pois é. Eu conciliei a faculdade com os estudos para a OAB, o que é um grande desafio. Então, assim, tive que abdicar de final de semana, algumas vezes, para fazer um estudo mais direcionado. Então, eu peguei um livro de questões comentadas, resolvi várias, dei prioridade para algumas disciplinas, principalmente ética, que é a disciplina que eu não tinha contato ainda na faculdade, na época da primeira fase da OAB, e eu fiz uma graduação boa, gostei bastante, me dediquei. Então, de certa forma, muita coisa do estudo da OAB, na verdade, foi uma revisão de tudo que a gente já tinha visto durante a faculdade. Então, revisei, eu sou uma pessoa muito organizada, assim, muito de planejamento. Então, para a primeira fase, tudo certo, saiu tudo como eu planejava. Na segunda fase, tive o choque do adiamento que eu não esperava. E no início,
eu disse, não, vai ser uma coisa de 15 dias, em abril, em maio a gente volta, vamos fazer a segunda fase, tranquilo, vamos se dedicar. Então, assim, quando adiou, o primeiro adiamento eu nem parei, eu disse, continuei estudando, fazendo peças, treinando, porque, assim, na minha opinião, o estudo da faculdade, na minha disciplina que eu escolhi, que foi Direito Tributário, eu não achei suficiente para a OAB. Na verdade, achei pouco, porque assim, a gente tinha muita parte teórica, mas a prática mesmo das peças, da estratégia da resolução das questões era diferente. Tanto que, na minha preparação para a segunda fase, quando os primeiros simulados que eu fazia, eu queria responder as questões com mais de 30 linhas para uma questão. E na OAB, 2 questões, a gente tem no máximo 30 linhas, uma página. Então, até para se adequar a essa realidade do OAB, levei um tempo. Então, foi bem intrigante para mim. E aí eu tomei o choque da OAB, não parei no primeiro adiamento, fiquei estudando, estudando, estudando. Depois que eu notei que, nossa, acho que vai demorar a OAB, foi a época do desânimo. Pensei, não, meu Deus, agora eu vou desistir, vou parar, não vai dar certo. Tive o apoio da família, que foi realmente, assim, crucial, foi que me empurraram, não, vamos, vamos, vamos. O meu professor também, eu fiz um cursinho na segunda fase, que sempre estava motivando, a gente fez encontros quinzenais, então sempre a gente dava uma revisada. Parei algumas vezes, até porque o corpo pedia um descanso. A gente passou 8 meses nesse limbo, e sem saber, porque a gente pegou aquela fase da pandemia que a gente não sabia se íamos ficar doentes, o que poderia acontecer, se ia realmente ter prova, era um contexto totalmente novo. Então, para mim, foi dureza. Mas é bom porque acabou que no final o gostinho da vitória foi especial. Então é isso. Que você fale mais desse limbo aí depois, tá? Mas foi muito legal saber da sua trajetória. E eu imagino, Priscila, como deve ter sido desafiador você estagiar, ter contato no estágio com uma área e ter um coração e um direcionamento para outra área, né? Então, você ter uma disciplina de separar o joio do trigo, né? Não é fácil, mas depois eu vou querer ouvir mais sobre isso. Ju, se apresenta, fala um pouco da sua trajetória sobre essa decisão da primeira fase. Meu nome é Juliane Coutinho, eu tenho 22 anos e de início, né, quando eu ainda estava no ensino médio, eu tive bastante dúvida acerca da carreira que eu iria seguir. Direito era um sonho de criança que eu idealizava, né? Quando você pergunta a uma criança o que ela quer ser quando crescer, eu sempre respondia que eu queria ser juíza, né? Que eu queria ser magistrada. Mas ao longo do tempo, eu fui crescendo e isso foi mudando. E aí, quando eu cheguei no ensino médio, eu me dividia entre ciências biológicas, direito e gastronomia. Áreas totalmente antagônicas, né? E aí, ainda tinha ciência política, que eu também pensava. Mas, assim, no ensino médio foi bem conturbado, sabe? Eu não era uma aluna tão boa, assim, eu não tinha notas excelentes. Eu era uma aluna bem regular. Nas disciplinas, assim, nas ciências humanas, eu era boa, né? Um 7, um 8, assim, bem puxado, mas eu conseguia. E da área de ciências, assim, ciências exatas, eu era muito ruim. E aí isso me desestimulava bastante para estudar. Mas aí foi quando eu fiz o vestibular, eu passei, eu coloquei ciências biológicas no SISU e eu passei na UFRPE. Mas aí o meu pai lembrou do meu sonho de criança e disse que apoiaria, né? O que ele achava que eu tinha vocação para ser, que ele acreditava no meu sonho. E aí foi quando ele chegou dizendo que tinha me matriculado na FIC, né? Que é a antiga Faculdade Marista. E eu lembro que eu fiquei assim, mas eu disse que eu não queria assim, eu ia fazer biologia mesmo. Ai, meu Deus. Enfim. Mas
outra parte de mim sabia que direito era a minha vocação. E aí eu cheguei no primeiro período, eu me sentia um peixe fora d'água, era uma realidade totalmente diferente. Eu me vi um pouco desamparada, assim, eu não conhecia ninguém, era algo que muito incerto, sabe? Mas aí eu fui me apaixonando pelo curso. Ainda no primeiro período eu era totalmente apaixonada, sabe? Eu não tinha aquela ideia assim de que eu iria resolver os problemas do mundo, mas eu sabia que eu poderia transformar a realidade em volta, sabe? E aí depois aconteceu uma coisa no primeiro período assim em que minha capacidade intelectual foi posta à prova e eu utilizei isso como um impulso para mostrar que eu era capaz de ir muito além daquilo que pensavam de mim e às vezes até do que eu acreditava também. E aí eu comecei a estudar, eu passava horas e mais horas na biblioteca, na faculdade, eu estudava de manhã e saía de lá à noite, ainda nos primeiros períodos que eu não tinha estágio. Os funcionários da faculdade, como Leila falou, eu estudei na mesma instituição que ela, e lá a gente tem essa coisa do cuidado humano, né? A gente tem um bom relacionamento com as pessoas, não só com os professores, mas com todo o corpo de funcionários da faculdade. E aí eles me apoiavam, até brincavam, diziam que eu deveria levar minha cama para a faculdade, de tanto que eu ficava lá. E aí eu fui gostando, fui estagiária em escritório, depois eu migrei, né, fui para o órgão público, e aí eu voltei ao FRPE, não como aluna de ciências biológicas, mas como estagiária de direito. E ali eu me encontrei, né, eu encontrei uma equipe maravilhosa que me apoiava nos estudos, e aí deu tempo de fazer monitoria, deu tempo eu me dedicar ainda mais Hoje, e nesse caminho, dá muito beijo no seu pai, né? E eu disse que eu iria fazer valer a pena todo o esforço que ele vinha fazendo, né, para que eu conseguisse realizar o meu sonho. E aí, eu não tinha pretensões de advogar, mas quando eu estava no finzinho do 8º período, uma amiga disse, por que tu não vai fazer o OAB agora? Eu disse, mas agora está tão cedo. Ela, mas é só o ano que vem, em fevereiro, a prova. Vamos tentar, vamos, não sei o quê. Aí eu fiquei, rapaz, eu não sei se isso é para mim, não sei se isso é agora, está tão cedo, mas aí eu decidi tentar. Mas aí veio a grande questão, o que é que eu vou colocar na segunda fase? E eu passei a graduação toda, eu sou completamente apaixonada por constitucional, e eu disse, acho que eu vou fazer em constitucional. Mas o meu trabalho, assim, o meu estágio era em administrativo, e eu fiquei naquela dúvida imensa, administrativo ou constitucional. E eu fiquei tão numa dúvida que eu perdi o prazo da inscrição. Eu deixei para o último dia, e quando chegou, o site estava congestionado e tudo mais, eu não consegui fazer a inscrição. E aí eu disse, eu acho que isso era um sinal que não era para fazer. Mas aí, no outro dia, aquela mesma amiga que me incentivou, me ligou dizendo, eles prorrogaram o prazo de inscrição. E aí eu corri, decidi fazer constitucional mesmo. E eu disse, meu Deus, agora eu Outro anjo, né? Outro anjo apareceu. outro anjo. Eu disse, eu vou estudar. E aí eu acho que assim, a graduação me ajudou bastante para a primeira fase. Porque assim como Leila e como Priscila, eu não eu não fiz cursinho para a primeira fase, eu não comprei cronograma. Eu também acredito a mesma coisa que as meninas. Eu não gosto desses cronogramas que são feitos para todo mundo, que não tem uma individualização. Eu estudo de um jeito, acredito que Leila estuda de uma forma diferente, Priscila de outra, Vanessa de outra, né? E porque cada um vai adaptar o estudo à sua realidade, a como você aprende melhor. Eu aprendo rabiscando tudo. Eu gosto de ter um quadro. Nessa preparação para a OAB, eu risquei até o guarda-roupa, né? Para ficar memorizando e tudo mais. Então, assim, a graduação para mim foi muito importante, eu aproveitei ela ao máximo, né? E eu acho que ela foi muito fundamental para a primeira fase. Já para a segunda, como eu escolhi constitucional, eu acho que a graduação não me ajudou muito, não, sabe? Porque, assim, eu sabia a diferença das peças, mas eu não tinha noção das particularidades de cada uma. E aí eu precisei, de fato, recorrer a um cursinho para a segunda fase.
Mas, assim, no geral, eu gostei bastante da graduação, acho que eu aproveitei ela ao máximo, e eu fiz valer a pena o esforço que meu pai fez. E eu fiquei muito feliz quando, no fim, agora esse ano, eu recebi a laurea acadêmica. E aí eu fiquei bastante feliz, porque muitas pessoas desacreditaram de mim no ensino médio, porque eu era uma aluna muito regular e passava me arrastando. E aí eu aprendi que com foco e determinação, né, somado a apoio familiar e financeiro também, que isso envolve, não estou aqui para falar de meritocracia, não, longe de mim, mas que a gente pode se reinventar também e chegar a lugares que a gente nem imaginava. Incrível. Você não falou, Ju, também do seu companheiro, do seu irmão, companheiro de graduação, que também Exatamente. nessa com você, Diago, que era muito interessante, assim. Como professora, parecia que eles eram gêmeos, era muito estranho quando um estava e o outro não estava. Você tem noção do que é você acompanhar uma turma e irmãos nessa turma, e eles são fisicamente muito parecidos, só que o temperamento é diferente. Ju é mais dada, é mais solta, e ele é mais introspectivo, mas eles são uns dois fofos, assim. Também teve esse presente que ela não falou, mas um beijo para Sim. Tiago. Eu disse no começo que eu me sentia perdida. E aí, com a chegada de Diago no curso, eu acho que ele entrou na segunda semana de aula, assim, e aí eu me encontrei, era o meu refúgio. Eu tenho uma relação muito boa com ele, e ele é tipo o meu melhor amigo. E me ajudou bastante, aguentou muita coisa, todos os meus surtos diários, Importante, importante. e me ajudou bastante. Que bom, que bom. Vanessa, fala pra gente como foi essa tua trajetória tão linda que é a graduação. Conta pra gente a tua experiência. Vamos lá. Oi, gente. Meu nome é Vanessa Espínola, eu tenho 29 anos. Quero agradecer a professora Flora pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho dessa história. Eu sou originária do curso de Serviço Social, e foi no curso de Serviço Social que eu descobri que eu realmente ia querer migrar para o curso de Direito. No curso de Serviço Social, eu fiz PIBIC, 2 PIBICs para pesquisa do Bolsa Família, e fiz um projeto de extensão para uma área de regularização fundiária, lá no Monte dos Guararapes. Então, eu estava sempre muito voltada para as questões de direitos. E também fiz concurso para estágio também para tribunais na área de serviço social, mas assim, já muito voltada para a área do direito. E foi quando abriu a oportunidade da transferência interna na UFPE e eu consegui transferir para o curso de Direito. E vamos lá começar tudo de novo, porque eu já estava no 5º período de serviço social. Então, quando eu entrei no curso de Direito... Lá no campus, que era uma outra realidade, um outro mundo, né? Totalmente diferente. Eu saí de um curso majoritariamente feminino, sabe, de muita luta, de muita discussão de direitos, e fui cair lá na FDR, totalmente diferente, né, assim, pessoas, tudo era muito, muito, muito diferente. Então, foi um choque para mim, eu confesso, foi um choque muito grande. E foi difícil, porque quando eu entrei, eu consegui dispensar algumas disciplinas. E eu só paguei uma cadeira no primeiro período, o que me deixou totalmente deslocada no curso de Direito, porque eu não consegui criar vínculos. Eu só ia para a faculdade 2 vezes por semana. Então, assim, foi difícil criar esse vínculo com a faculdade, com a turma, com o curso, mas, em contrapartida, eu estava no curso já sabendo o que eu queria, que era o concurso para a magistratura. E eu sempre fui cercada por pessoas que eram concurseiros e concursados. Então, assim, foi difícil a graduação no curso de Direito, apesar de ser um sonho, porque eu estava lá, mas, assim, aquela ânsia de universitário eu já tinha vivido em serviço social. Então, eu entrei no curso de Direito com a cabeça muito focada para um fim, que era concurso público. Então, a graduação, eu ia assistir as minhas aulas e, assim, não tive a vivência, sabe, de grupos de pesquisa, de interagir com turmas. A FDR é uma faculdade de muita interação política. Eu não participei,
né, eu não tive a oportunidade, eu não tive o engajamento de buscar isso, porque eu realmente já tinha um outro perfil, já era também outra fase da minha vida que eu estava buscando. Então, assim, a graduação, ela foi extremamente enriquecedora, porque eu estava realizando um sonho, eu estava onde eu queria, era o lugar onde ia me levar para o meu objetivo, mas ainda tinham muitas incógnitas, tinham muitas interrogações, porque eu não consegui criar esse vínculo realmente com a faculdade, com turma e tal. E eu via muito que tinha isso, mas assim, não despertei para isso. Eu realmente utilizei a graduação como a ponte para o fim que eu queria, que era o meu concurso público. Mas eu tive a sorte de ser chamada para estagiar no BNDES e eu sempre quis magistratura para atuar na área criminal, porque eu sou apaixonada por tribunal do júri. Eu sou apaixonada por tribunal do júri e eu sempre tive esse encanto por direito penal, né? Meu namorado, ele estudava para carreiras policiais, então eu sempre tinha esse lado, mas fui estagiar no BNDES na área de civil empresarial e me apaixonei também e foi extremamente enriquecedor. E quando acabou o estágio lá, eu precisei estagiar. Legal, Vanessa, no direito, esse oceano de possibilidades. Não, foi incrível, porque eu saí do BNDES empresarial, civil empresarial, fui estagiar no escritório, atuei na área de civil empresarial, só que em outras áreas do direito civil, porque o direito civil também é um mundo. Sim. Mas chegou um momento que eu precisava também das atividades complementares, e eu tinha recém pago a cadeira de sucessões, e eu fui monitora de direito sucessório por 2 períodos. Então, é totalmente diferente. Eu saí fazendo realmente assim. Só que, assim, em outras áreas eu não tive muita interação, não. Mas foi bem dinâmico, assim, entendeu? Eu tinha um fim determinado, e isso me permitiu sair explorando várias áreas. O que eu acho que me ajudou bastante no estudo para a primeira fase da OAB. Então, quando foi chegando perto do fim, assim, era para eu ter me formado em 2019.2, tive problemas na família e resolvi deixar para 2020.1. Também deixei para fazer a OAB já para me formar, e foi justamente ir aproveitar essa de 2020.1, mas veio a pandemia e, assim, foi... Antes disso, veio a primeira fase, obviamente, e que, assim, a minha experiência com a primeira fase foi positiva, porque eu estudei sozinha também, como as meninas. Não fui atrás de cursinho, foi totalmente solo, mas eu busquei, sim, um cronograma. Eu não seguia o cronograma, porque eu tinha uma rotina extremamente agitada. Eu tinha monitoria, eu tinha o estágio, que era de 6 horas, que acaba sendo mais, e tinha os estudos para a OAB e a faculdade. Então, assim, eu tive que ser muito estratégica, muito, muito, muito estratégica. Eu precisava de um cronograma de alguém que me desse um norte. Eu precisava do cronograma para dizer assim, você vai estudar isso, isso, isso de tal matéria, e eu organizei aquilo ali na minha rotina. Como Priscila, eu comprei um livro de questões, mentira, eu não comprei o livro, eu peguei a Xerox, e eu andava com aquela Xerox, que era um negócio, um trambolho gigante, para cima e para baixo. Quando eu fazia diligência no fórum, nos órgãos, eu estava com aquele livro de questões gigante. Podia ter baixado o aplicativo de questões, podia, mas eu gosto do físico. Gosto do físico. Então, assim, eu andava com aquele livro, aquela bíblia gigante para todo canto. E aquilo, assim, me salvou. Usei muito teve muito cursinho que disponibilizou aulas no YouTube. Usei bastante. Tudo eu estudei dentro do escritório. Era muito estratégico, foi muito estratégico, porque tinha um momento que eu tinha que estar na faculdade para estudar, para assistir aula, tinha que estar na monitoria, e tinha um momento do escritório, e quando dava 6 horas da noite, eu mudava a tela do escritório para as aulas, para começar a estudar, e ficava no escritório até as 11 da noite. Todos os dias, até fazer a prova, eu fiz isso. Ô, Vanessa, me ocorreu agora de perguntar para você e para as outras, mas principalmente para você, o fato dessa primeira fase ser ainda a preparação, ser no período de férias, foi um motivo da sua decisão? É agora que eu vou fazer, porque eu acho que nesse momento é melhor para me preparar, porque de repente não vai interferir? Ou foi realmente o teu momento de você dizer, não, vai ser agora? O meu momento vai ser agora, porque como eu já estava perto de terminar a faculdade e eu queria muito ser contratada no estágio que eu estava,
eu preciso organizar tudo. É como eu falei, foi tudo muito estratégico. A minha graduação, assim, não foi uma graduação de universitário. Eu vivi isso em serviço social. Então, em direito, eu fui tudo muito estratégico. Eu preciso fazer isso, isso e isso para, sabe? Então, como eu já estava no escritório, eu precisava ser estratégica para continuar lá e ser efetivada. Tanto que a segunda fase, que eu escolhi para direito do trabalho, totalmente diferente, um amor que eu descobri, o direito do trabalho, inclusive a professora Flora foi minha professora de prática, e eu descobri o direito do trabalho, processo do trabalho, não tinha nada a ver, mas eu precisava ser estratégica. Que horas você descobriu? Como é que foi esse espaço? Foi conversando com o pessoal da minha turma, foi conversando com todo mundo, e todo mundo falava, olha, tem cursos bons, o direito do trabalho é grande, mas é muito vivência. Eu tive muita facilidade por conta do estágio, por conta da prática processual do estágio. Me ajudou muito. Foi uma base absurda. E toda a carga de pessoal da minha turma que fez, se é isso, eu precisava ser estratégica. Eu tinha um fim que era ser efetivado no escritório, então eu precisava, sabe, tipo assim, eu não tinha essa coisa de vou procurar ver uma área, porque eu gostava de direito penal, mas eu nunca atuei em direito penal, então eu não sabia, eu não queria arriscar, entende? Direito civil é imenso, Deus o livre, então eu precisava ser estratégica, o que é que dá para fazer, o que é que, sabe, o que é que todo mundo está comentando e tal, então eu fui e fiz, inclusive lá no escritório, todo mundo fala, mas Van, tu tá estagiando desde 2016 na área civil empresarial. Gente, mas a questão não é essa. A questão aqui eu preciso ser estratégica, sabe? Se eu tivesse o tempo, uma facilidade para estar estudando direito civil, que é muito grande, ok, mas eu não tinha, então eu precisava realmente ser estratégica. Então, para a primeira fase foi isso. Muita questão, muita questão mesmo. Questões comentadas, obviamente. Aproveitei muito material gratuito que tinha na internet, com vídeos no YouTube, muitas lives. O Instagram, minha gente, é um mundo de possibilidades, tem muito conteúdo bom. A professora Flora também passa muita dica de primeira e segunda fase, é incrível. E para a segunda fase, sim, eu procurei um cursinho, que foi extremamente maravilhoso para mim, mas assim, foi uma quebra, né? Porque veio a pandemia, eu estava um mundo de expectativas que eu tinha criado, que eu tinha organizado para a minha vida, e quebrou, caiu tudo. Uau, financeira, né? Totalmente. Todos os níveis. Tudo. Eu passei a ser estagiária de amigos que se formaram na minha turma, que estagiavam no escritório comigo, que terminaram, foram efetivados, e eu passei a ser estagiária deles. Então, assim, era um choque muito grande para mim. Quando veio o primeiro adiamento, o pessoal, nossa, é mais tempo para estudar. Minha gente, eu chorava, eu me desesperava, fazia, não é mais tempo para estudar, parou a minha vida. A minha vida parou, enquanto isso, o mundo lá fora está andando. E, assim, é mais tempo para estudar para quem precisa estudar. Eu estou estudando, sabe? Então, assim, foi difícil, não foi fácil. Acho que as 3 primeiras suspensões foram péssimas, eu não soube lidar. Fiquei muito mal, eu travei, eu passei a me dedicar totalmente ao escritório, porque eu tinha essa coisa de precisar ser efetivada, então eu passei a me dedicar àquilo que era, entre aspas, uma coisa certa na minha vida. O que não era, né? Porque minha mãe sempre olhava para mim e fazia, Vanessa, eu tô te vendo trabalhando, tipo assim, 7 horas da manhã estão fazendo chamada de vídeo, 9 horas da noite estão fazendo reunião de escritório, eu não tô te vendo estudar para a OAB e fazendo teu TCC. Tu vai ser estagiária pro resto da tua vida. E eu não... a única coisa que ficava na minha cabeça era a necessidade e a vontade de querer ser efetivada, porque a gente que está se formando tem muito isso de precisar trabalhar. Essa coisa de não sair do curso sem ter nada. E agora, sabe? O medo disso é muito grande. E para mim, que somou a idade, o tempo que eu já estou na universidade, estava trabalhando, estagiando no escritório com pessoas que foram da minha turma, que tinham sido efetivadas, então tinha uma carga ali que eu estava precisando suprir, e eu não conseguia, porque a OAB não deixava. A OAB não, misericórdia. A pandemia não deixava. Então foi muito difícil, eu adiei muito meus estudos, eu fiquei só em função do escritório, até fazer um simulado para a OAB, que eu achava que estava ótima, estava tudo bem, e foi
pau, levei um cacete quando fiz esse simulado, e foi onde deu o estalozinho que eu disse, não, eu preciso realmente organizar como é que tá a minha vida. Tá assim para o escritório, eu não vou conseguir fazer diferente, porque eu preciso de dedicação, e o escritório precisa de alguém que se dedique. A verdade é essa, né? Eles investem, eles dão uma estrutura para a gente muito boa, então eles precisam de alguém que se dedique, e eu não vou poder fazer isso por eles. Em contrapartida, eles também não vão poder me dar o que eu estou precisando agora, que é o tempo, para estudar, que eu não sei até quando eu vou precisar desse tempo, né? Então, eu preciso ser muito sincera, assumir um peso dessa responsabilidade que foi muito grande. Conversei com a minha família para, tipo assim, olha, eu preciso realmente ficar em casa, estudar e focar nisso, porque é uma dedicação com resultado a longo prazo. Eu estava muito imediatista no escritório. Preciso estar aqui, porque eu necessito estar aqui. Mas, assim, para o futuro, o que é que eu venho? O que é que eu vou ganhar com isso? Então, eu precisei ser, mais uma vez, estratégica. Então, passei a me dedicar totalmente ao AB, tanto que está aqui as cartolinas. Meu quarto até hoje tem as cartolinas, não me desapeguei, sou uma pessoa apegada. E foi a melhor decisão que eu tomei para a minha vida. Hoje eu realmente me encontrei nos estudos, assim, é difícil falar um pouco disso, porque você pensa, poxa, já devia ter alguma coisa. Mas não tenho. O que é que eu tenho? Eu tenho muita vontade de estudar, eu tenho muita vontade de tocar os meus projetos, que é estudar para concurso público, fazer a minha monitoria para concurso público, porque isso foi uma coisa que foi um bônus que veio dessa minha decisão, sabe? Eu busquei tanto isso que acabei desenvolvendo para mim algo para continuar nesse projeto, nesse meu objetivo. E aí consegui terminar meu TCC, consegui fazer a minha OAB, graças a Deus, passei com uma nota maravilhosa, eu sou extremamente grata. Foram dias maravilhosos, porque dia 5 foi meu aniversário, dia 6 a prova da OAB, e dia 7 eu defendi meu TCC, então foi só festa, e até hoje eu comemoro. Foi só festa. Foi só festa, mas não foi fácil. Não foi fácil de jeito nenhum. Foi preciso ter muita paciência. E, assim, entender que realmente é mais tempo, sim, para estudar e tem que aproveitar. A questão é que você pode agora organizar outros projetos também, pode dividir um tempo. Enquanto não se decide uma data, organize o tempo, mas não perde o foco. De jeito nenhum, porque sim mais tempo. Que coisa linda a história de vocês, a história de graduação, a história de vida que mergulhou ali na graduação, porque achei muito bonita a fala de Leila e de Ju, falando de quando surgiu a vontade do curso, né? E que as coisas bagunçaram um pouco, mas chegaram ali, calharam ali. E como que a nossa caminhada, ela, na verdade, ela tá, eu acredito muito nisso, eu, Flora, acredito muito nisso. Ela está guardada para a gente pode se distrair, a gente pode querer viver outra vida, querer viver a vida que os outros querem que a gente viva, mas está guardadinha ali, né? E a fala de Vanessa diz muito, né? Porque ela achou que o caminho dela seria o serviço social, e ela percebeu que não era o serviço social, era o direito. Dentro do direito, ela também criou as expectativas dela e foi quebrando, mas é o caminho de estudo, é o caminho de dedicação, que eu acho que a fala também de Priscila, né, de uma pessoa que se encontrou, a pessoa que se encontrou no estágio, que se dedicou ao longo da graduação, que trilhou esse caminho na graduação, né, fez esses contatos aí com as pessoas e segue nisso até hoje para os novos desafios da vida profissional. Eu queria fazer um segundo bloco de perguntas e para a gente já se caminhar para o fim, juntar duas perguntas interessantes. Foi difícil, né, o momento das suspensões do ano passado, e principalmente porque a gente não sabia o que era o vírus, o que era a Covid-19. Na verdade, a gente não sabia sequer como se prevenir, o que fazer, tem que passar álcool no ovo quando chega da feira, tem que lavar banana, o vírus vem na moto, quando a pessoa está andando na moto e o vírus está ali naquela velocidade, e a gente não sabia de nada, né? Então, hoje a gente vive um momento totalmente diferente, mas igualmente avassalador, né? De morte, de contágio rápido. Então, hoje a gente tem a notícia e o resultado da vacina, né? Mas a gente também vive em um país pandêmico. E aí,
quem está se dedicando agora, quem estava há uma semana de fazer a primeira fase, recebeu essa notícia da suspensão e não sabe quando vai ser, né? A gente teve ontem um Twitter do presidente da Ordem dizendo que está se organizando para abrir as datas, mas é uma decisão que depende dos estados, é tudo muito difícil. A gente, na verdade, não sabe quando vai sair essa data. Então, eu queria, nesse segundo bloco de perguntas, para que vocês já falaram um pouco como é que foi a preparação, né? Como que vocês se prepararam durante as suspensões, mas que vocês falassem, assim, mais do que o estudo, né? Como foi lidar com a notícia, né? Lidar com, não vai ser agora, né? Diante de toda a minha carga pessoal, não vai ser agora, não vai ser agora, não vai ser agora. Como que foi para Leila, Priscila, Vanessa, Juliana, vocês e seus complexos de subjetividades, lidar com essa notícia? E a partir do que vocês viveram, o que vocês falam para quem está administrando a notícia de que não vai ser agora? Porque vocês têm noção de que a história de vida de vocês é a história de vida de milhares, né? Que estão aí, as angústias de vocês são as angústias de milhares que estão aí esperando a data dessa prova. Então, eu acho que o legal da prova da Ordem, tirando todo o aperreio, é esse momento coletivo, né? De não importa onde você estudou, não importa quantas monitorias, quantos eventos científicos você participou, tá todo mundo no mesmo corre, que é como se preparar e como passar na OAB. Então, é um grande momento coletivo ali, de que talvez até um único momento que você se sinta, né, estudante, graduando. E nessa conjuntura social coletiva, eu queria ouvir vocês, como que vocês, né, administraram pessoalmente essa notícia, e a partir dessa administração, que eu considero que foi uma administração de sucesso, vocês podem olhar aí que foi um desastre, né? Mas venhamos e convenhamos, todas as 4 passaram com louvor e hoje estão vivendo outros capítulos da vida profissional, né? Então, eu considero que vocês administraram muito bem. Então, a partir dessa administração pessoal da notícia, que conselho vocês dão para quem está assistindo, para quem está perdido, triste, está muito perdido no que fazer? O que vocês falam? E aí eu vou inverter um pouco a ordem, vou pedir para começar, depois Vanessa, Priscila e Leila. Não, mas Leila vai começar e vai terminar. Vamos fazer assim, Vanessa, Leila, Priscila, Ju. Pode ser assim? Vanessa, Leila, Priscila, Ju. Pronto, Vanessa terminou o bloco anterior e vai começar isso. Pronto. Então, galera, o que foi que eu fiz, né? Porque foi difícil, porque, querendo ou não, era mais um adiamento para a minha vida. Eu encarei assim, porque eu já tinha saído de um curso, já tinha desistido de um curso, já tinha atrasado o fim do meu curso de Direito, então, assim, já foi muito pesado lidar com isso, né? Mas uma coisa era certa, a prova ela ia acontecer em algum momento. Eu passei as três primeiras suspensões, foram difíceis, eu não soube encarar, mas as outras 2, que foi o momento que eu saí do escritório, do estágio, porque eu realmente não estava conseguindo conciliar, Vanessa, não estava conseguindo conciliar, eu busquei alternativas para me manter no foco. Eu procurei pessoas que estavam estudando para a OAB, eu procurei pessoas que era do curso que eu estava fazendo segunda fase, e também uma amiga que estava estudando também, que estava fazendo o TCC dela. Então, eu montei uma rede de apoio, que é extremamente importante para qualquer circunstância da vida, inclusive, contem comigo sempre. Eu montei uma rede de apoio. Acho que a Priscila fez uma postagem um dia desses sobre isso, não foi, Priscila? Muito Exatamente. Legal. Muito legal. É importantíssimo. Eu, particularmente, era muito do isolamento, tanto que eu não vivi muito a graduação. Essa parte, eu nunca fui para uma festa da minha turma. Eu fui para a penúltima festa da minha turma. Eu nunca vivi, literalmente, a graduação. Mas eu entendi como eu precisava, porque é muito difícil você estar isolado. Foi um momento de isolamento, foi um momento de distanciamento. Não é fácil, entendeu? A gente tinha uma rotina muito agitada, isso não foi fácil. Mas, assim, foi um momento que eu dei um estalo e eu disse que eu preciso tanto compartilhar, mas preciso de ajuda. Então, eu fui atrás de pessoas que estavam estudando também, a gente fazia videochamada para fazer peça, para fazer cartolina, para fazer questões. Tinha uma amiga que era 24 horas do dia, literalmente 24 horas. Eu podia estar fazendo qualquer coisa, ela estava ali no cantinho,
comigo que a gente fazia o TCC, ela estava fazendo o dela, eu estava fazendo o meu, e a gente virava dias assim, então eu fui em busca disso. Eu procurei um apoio, alguém que tivesse na mesma situação que eu, mas na mesma situação que eu, para me manter no foco. E não para ficar cantando lamúria, porque não vai adiantar. A prova, ela vai, se Deus quiser, ela vai acontecer. Você vai conseguir atingir o seu objetivo, que é a sua aprovação. E esse é o foco. Foi péssimo para a gente, porque foi muito difícil para a gente, porque a gente não sabia de nada, o que é pandemia, o que é quarentena, lockdown. Meu Deus do céu, a gente não sabia, família, amigos, tudo. Foi péssimo, foi péssimo, foi péssimo, não foi bom, não foi sadio, mexeu muito com a saúde da gente, mas assim, graças a Deus, a minha família, todo mundo se cuidou, a gente não teve Covid na família, não foi fácil, mas assim, tive um cuidado muito grande também com o meu emocional. Busquei me informar de coisas positivas também, porque é uma enxurrada o tempo todo, né, de coisa ruim sobre as notícias, que são importantes, mas enfim, eu me aproveitei de conteúdo positivo também. Não fiquei só em busca disso, mas também foquei tanto só nos estudos que eu me desligava um pouco até do mundo, assim, sabe? Tipo, ó, o que não for cair na minha peça ali, o que não tiver aqui para decorar, não me venha dizer não, não venha não. Foi bem assim, eu fiz esse tipo desse filtro, porque tinha que ser radical, porque a situação era muito radical para a gente. Então, eu precisava de um pouco disso, entendeu? Me manter aqui nesse quarto, fazer isso aqui uma fortaleza para o meu objetivo, que ele vai acontecer, mas só depende de mim. Entendeu? Então, entender isso, entender que eu podia contar com outras pessoas, que eu podia ajudar outras pessoas para chegar lá foi crucial. Então, é uma coisa que eu indico para vocês. Busquem pessoas, se mantenham no meio de pessoas que estão buscando as mesmas coisas. Não é preciso se isolar. A pessoa fala, estudar, a gente tem que se isolar. A Priscila falou, abdicar, a gente se abdica muito, mas a gente pode abdicar junto. É legal. Façam isso, é muito bom. Tem pessoas que estão na mesma situação, pode ser algo positivo para as relações também sociais, que é muito importante a gente manter. E assim, outra coisa que eu quero deixar de uma dica para vocês, façam tudo de máscara, estudem de máscara, resolvam questões de máscara, fiquem dentro de casa de máscara, porque vocês vão fazer prova usando máscara, entendeu? Então, é uma coisa que eu particularmente fiz, já me acostumei com máscara, uso máscara o tempo todo para fazer tudo, atividade física, qualquer coisa, mas usem a máscara, porque é uma prova de fogo. Você está ali, a sua respiração vai mudar no momento da prova, você vai ficar ansioso, vai embaçar o óculos, é uma miséria. Mas assim, usem a máscara, porque é para você, é para o próximo e é para o seu futuro. Eu acho que a gente tem que partir dessa premissa, pensar no futuro cuidando dele. Né? Eu acho que é isso. Perfeito, perfeito, Van. Leila, fala para a gente um pouco, dá essa mensagem de como você lidou com essas angústias e essa questão das suspensões e a mensagem que você deixa para esse aluno que está vivendo a mesma coisa. Todos os adiamentos mexeram muito com o meu emocional, com o meu psicológico, então eu precisei canalizar um pouco das minhas energias para outras áreas e assim, ao mesmo tempo, não me perder, sabe? Não sair tanto do foco. Mas, por exemplo, eu criei uma rotina de exercícios físicos e gastava muita energia nisso. Então, me ajudou bastante ter esse ritmo. E todo domingo fazendo simulado. Porque eu acho que essa questão do treino, da prática, é essencial. Tanto para a primeira, mas para a segunda, como a gente tem essa questão de esqueleto de peça, né? De ter uma estrutura mais, assim, firme. Então, eu seguia essa rotina e, ao mesmo tempo, fui me descobrindo em outras atividades, assim, da vida cotidiana, para não deixar me abalar totalmente. Sempre coloquei muita expectativa e eu, particularmente, sou uma pessoa que me cobro muito. Então, eu queria fazer, fiz no 9º período, sem ter visto várias das disciplinas ainda, né? Aí vou para a segunda fase super esperançosa de, em abril, já estar livre disso para começar o projeto do TCC. Não. E aí, de repente, me vejo totalmente perdida com esse cenário super incerto de pandemia. Também tive uma rede de apoio, né, de familiares, de amigos, que isso, como já foi comentado, é importantíssimo. Os professores também, né, que mesmo nesse cenário aí todo virtual estão sempre por nós. Isso é muito importante de saber, né, de ser tão acolhida. E a mensagem que eu deixo é para vocês não desistirem dos seus sonhos. A prova vai acontecer, mas tudo dentro do melhor cenário possível, né, entre aspas, do que seja considerado
como o melhor, e que na OAB, né, no exame de ordem, não existe essa questão de concorrência, como nos concursos públicos, que as pessoas lutam tanto por uma única vaga, e vem gente do Brasil todo, né, para ocupar aquele cargo, enfim. Então, você está lutando com você mesmo, você é seu único concorrente. Então, dê sempre o seu melhor, conte com as pessoas próximas, conte com a gente, porque já passamos por isso e temos aqui a nossa experiência, cada uma da sua forma. E é isso. Você continue firmes e estamos todos juntos. Que bom, Leilinha. Ju, conta pra gente a sua estratégia, já que a estratégia é a palavra da vez, né? A minha estratégia parece muito com a de Leila, né? A gente viveu basicamente as mesmas situações. O resultado, assim, a informação do adiamento sempre é um choque, né? Mas eu tentei canalizar minhas energias em outras atividades também. Depois, eu acho, da segunda suspensão, eu dei uma pausa nos estudos e foquei no TCC. E aí eu foquei intensamente e concluí ele, estabeleci um prazo, concluí ele e voltei à rotina da OAB novamente, mas sempre mesclando. Eu adoro cozinhar, é o meu hobby. Eu ia falar agora essa história de outras coisas, mas vamos falar do bolo, vamos falar da realidade, né? Quais são as estratégias? A ansiedade veio, né, os medos, e eu relaxava cozinhando, e eu adoro fazer doces. E não só fazer, comer também é bom, né? E Claro. aí eu fazia isso para me divertir, assim, para relaxar, para tirar toda aquela pressão, porque assim como Leila também eu me cobro bastante. E aí eu também mesclava sempre a minha rotina, uma atividade que fizesse eu relaxar. Aí eu também inventei de fazer aquelas coisas de faça você mesmo, reformei penteadeira, móveis, eu fiz de tudo um pouquinho, mas claro, sem deixar de estudar. Eu estudava pela manhã, dava aquela pausa, aquele intervalo do almoço, ia fazer uma atividade assim mais lúdica, e depois eu voltava e passava a noite, e até onde eu aguentasse, né, estudando. Uma estratégia que eu usei que funcionou bastante é que quando eu estava muito cansada, assim, que eu não estava com foco de sentar na minha mesinha de estudos e estudar, eu colocava as aulas na TV e assistia como se eu estivesse assistindo Netflix, né? Eu sentava no sofá, claro que aí o foco, você vai reter menos do que você estivesse estudando, mas você vai reter alguma coisa daquilo. É melhor do que você ficar sem fazer nada. E assim eu fazia. E justamente que as meninas falaram também, a rede de apoio é super importante. Eu tinha um amigo que estava na mesma situação que eu, que estava na mesma disciplina, né, de segunda fase, com o mesmo cursinho, e a gente adotou a mesma estratégia de Vanessa, a gente fazia videochamada, ou simplesmente ligava para ter aquele contato, e aí a gente fazia aquela revisão dos conteúdos, Que ele legal. ligava para tirar dúvida, então eu ensinando algo a ele, né, compartilhando conhecimento, eu aprendia mais, eu retia mais o conhecimento, Exatamente. e vice-versa. Então, ele era o meu ponto de apoio assim, também, e me ajudou muito, e foi muito importante. Então, é isso que eu deixo para vocês. É muito difícil lidar com esses adiamentos e com a cobrança externa que há sobre você. Você precisa lembrar que a gente vive uma situação totalmente atípica e, por isso, exige comportamentos atípicos também. Então, acho que o importante é equilíbrio e planejamento, né? Se planeje, você põe na sua consciência que você não é igual a todo mundo, mas que você precisa fazer a sua parte. Então, faça a sua parte da melhor maneira. Tem 17 disciplinas para estudar. A primeira fase é complicada, vamos fazer o quê? Mescle o seu estudo, veja videoaula em um momento, resolva questões em outro, que é muito importante resolver questões. E muitas vezes as pessoas deixam de lado. E eu acho que o primordial é responder as questões. Faça simulado, use a dica de Vanessa de fazer tudo de máscara, sabe? Então, faça um exercício físico com Leila. E eu acredito que vai Faça dar bolos certo. como Ju. Se não, faça bolos também. Doces alegram a Tudo é vida. equilíbrio, tudo é equilíbrio, tudo é equilíbrio. E é isso, contem com a gente, né? Eu estou à disposição. Eu sei como é difícil passar por esse momento tão complicado.
mas às vezes uma palavra de apoio, de incentivo, muda completamente o nosso dia. Então, contem comigo. E persistam. Muito bom. Pri, fala pra gente. Então, eu acho que o grande desafio, como as meninas contaram, é equilibrar as emoções. No meu caso, os 8 meses, as minhas emoções, de forma alguma, não ficaram perenes, equilibradas. Então, tinha dias que eu estava, vamos estudar, passar o dia estudando animadíssima, mas também tinha dias que eu estava mais sozinha, queria ficar calada, estava meio triste, ansiosa, às vezes vinha uma insônia. Então, assim, equilibrar, domar essas emoções foi realmente o grande desafio do momento. E o que eu utilizei foi tentar me cercar de coisas boas. Então, para não ficar só estudo, só estudo. Então, eu, quando eu era pequena, tocava flauta doce. Retomei agora, peguei, comecei Linda, plantas. gente. Aqui em casa, a gente agora está todo mundo plantando, a gente desenvolveu esse hábito de plantar. Então, foi muito importante, foi o ponto de escape da gente aqui, estava todo mundo preso numa casa, algo que nunca tinha acontecido antes, então a gente precisava ter estratégias de equilibrar as emoções e de manter uma convivência harmônica também. E a dica que eu dou, que na verdade foi a dica que eu encontrei durante essa fase da OAB, que eu encontrei nessa dica, foi não subestimar essa fase, porque é o que eu estava até comentando com uns amigos mais próximos, que a Priscila da primeira fase da OAB não é mais a Priscila de agora, porque quando eu fiz a minha inscrição para a primeira fase da OAB, eu achava que seria só uma fase na faculdade, assim, eu vou fechar o ciclo da faculdade com a prova da OAB, e depois eu vou estudar para concurso. E com a preparação e com tantos adiamentos, eu fui me encontrando e vi que talvez vai ser uma oportunidade, uma atuação que eu quero ter agora daqui para frente. Então, foi importante também para o autoconhecimento. Então, é uma fase que é única. É única. Então, essa é a dica. Eu acho que a gente precisa estar aberto e tentar entender o que essa fase está querendo dizer para a gente. Ai, gente, Respeitar. que delícia. Rapidinho, só com, assim, Priscila tocou nesse ponto, e é algo que eu compartilho sempre que eu posso com as pessoas, é de que você vai ter dias muito produtivos, que você vai se sentir o máximo, que você conseguiu bater todas aquelas metas que você colocou para fazer. Mas vão ter dias também que você não vai conseguir fazer nenhuma delas, né? Então, não ache que esse dia que você não conseguiu vai determinar todo o resto, né? É normal ficar triste, é normal se sentir inseguro nesse momento, mas quando você se sentir assim, que você vê que você não vai fluir de jeito nenhum estudando, tire esse tempo para descansar, para assistir um filme, para se divertir, para você se renovar e voltar com um gás melhor para o outro dia. E eu acredito que a sua produtividade vai ser muito melhor e os dias vão fluindo. Interessante que... Fala, Leila, fala. Foi sem querer, eu apertei sem querer. Que é tudo... Tá tão moderno agora essa coisa de levantar a mão, né? Mas é interessante isso que Priscila e Ju falaram, que antes, imagina, né, a correria. Imagina vocês sem pandemia, né? Vanessa no estágio com a faculdade, estágio, FDR, família, né? Diligências, tudo, e como é que vai dar para levar o livro, né? Levar o livro para o fórum, será que vai dar mesmo? Toda arrumada. Leila, as monitorias, os compromissos da família toda, né? Priscila, tudo isso tendo que... E durante um curso, né? Será que a gente pensaria em um plano B que virou A, né? Que virou a vida, né? É muito legal a gente ver... Eu não gosto de chamar o vírus como vilão, eu acho que a gente já tinha muitos problemas, né? Que o vírus só veio aí a majorar. A evidência, né? A pontinha do iceberg. Isso, a oportunidade que ele dá de pausa, de silenciar um pouco, para se ouvir, que todo mundo falou aqui do processo de autoconhecimento, que Nina Simone concorda também, que ela adorou, né? Ficou teve isso, né? Que os pets estão mais perto da gente, e a gente mais perto deles, e trocando essa sabedoria da natureza, né? Esse contato.
também teve isso. E que bom que a gente está tendo essa oportunidade de conversar e de ajudar, né? Porque conhecimento é partilha, né? Conhecimento sem partilha não é nada. Vai embora. Essa caixinha aqui não dá conta de muita coisa, não. Então, é isso, gente. Eu acho que se vocês puderem deixar a rede social de vocês... A experiência que a gente viveu nessa pandemia é um ensinamento que a gente vai levar para a vida toda. Para a vida toda, entendeu? Assim, a gente tem mais que compartilhar mesmo, assim, as experiências do que a gente viveu, do que a gente descobriu, se descobriu, como a Priscila falou, o autoconhecimento. Foi incrível, foi importantíssimo, sabe? A gente se descobriu fazendo muitas coisas. Minha mãe é, Juliana falou, gosta de fazer bolo, minha mãe é doceira, minha mãe faz bolo confeitado, trabalha com festa, não sei o quê, e foi extremamente desafiador, porque parou tudo, foi crise, o negócio aqui pegou fogo aqui em casa. Então, assim, foi um momento para ela se descobrir também. Então, você se viu tendo que se descobrir, viu outras pessoas tendo que se descobrir e teve que ajudar. E tudo passou a ser um processo extremamente social. Assim, você passou... Eu aqui no meu prédio, praticamente 80% são idosos. E a maioria teve que dispensar as secretárias, as empregadas. E eu e mais outros 3 moradores, a gente ficou disponível para trocar botijão de gás, de água, farmácia, supermercado. Então, a rotina da gente mudou totalmente. E isso pode sim trazer o ônus, é óbvio, a gente tem as mortes aí, tem os casos de Covid que não são bons, tem os problemas financeiros que afetam muito, mas a gente também tem como tirar o lado positivo disso. É só a gente buscar isso na gente, buscar isso no próximo também. E como as meninas falaram, respeitem os momentos de pausa, respeitem os momentos de cansaço, respeitem os momentos que não são produtivos. Eles fazem parte não só de estudo, é para a vida. É para a vida toda. Tem momento que você não vai estar bem e está tudo bem. E essa coisa que vocês falaram da amizade, né, gente? Essa amizade muito importante. Para o resto da vida, essa troca. Muito. Isso aí é uma história. Criou muito laços. Criou as lives do Instagram, minha gente. Criou muito laço, entendeu? A gente enfatizou coisa que não existia. Eu conheci pessoas de outros estados, pessoas daqui mesmo que eu nunca nem vi, mas se tornaram. A gente se conhecendo. Exatamente. E essa troca foi muito boa. É isso mesmo. Pois tá bom, a gente vai encerrando, então, esse vídeo, essa gravação. Agradeço a disponibilidade de Vanessa, de Leila, Priscila, Juliane. Eu acho que a gente vai se encontrar ainda em vários espaços, né? Presencial, online. Mas a ideia era essa. A gente troca a Nina Simone aqui, né? Quem quiser conversar. E quem quiser conversar, né, trocar experiência, no Instagram é Juliane B. Coutinho. Podem olhar o meu. Leila tem uma página bem legal. Leila e Priscila tem uma página bem legal. Fala aí para o pessoal a página, Leila. Simplificando o Penal com Leila. Lá eu dou dicas, agora voltadas também para essa primeira fase, né? Estou com uma série de postagens, também mesclo um pouquinho com a minha vida pessoal, assim, algumas conquistas como a aprovação no exame de ordem, algumas indicações de séries nessa área penal, né? São bem interessantes para quem gosta, simplificando o penal com Leila. Que bom. Priscila. Eu também estou no Instagram com o nome priscilacoelho.adv. Lá eu falo da minha rotina, a nova rotina como advogada autônoma e os desafios. É isso. Vanessa, você pode ver a cachorra linda que ela tem no Instagram dela. Eu vou ter que mostrar, minha gente. Não vou aguentar, não. Meu Instagram é extremamente pessoal. Mas, assim, eu estou sempre tratando com o pessoal que quer estudar para concurso público. Eu trabalho com monitoria para estudos. Inicialmente era concurso, mas eu vi que era uma coisa que estava abrangendo muita gente, o pessoal que estava fazendo vestibular, muitas amigas e algumas namoradas de amigos meus que iam fazer o exame de ordem agora, que suspendeu. E agora, o que é que eu faço? Vieram falar comigo, eu fiquei muito feliz, porque a gente pode montar estratégias, eu adoro essa palavra, a gente pode montar estratégias para a pessoa continuar estudando para a OAB, manter o foco, mas também outros projetos, quebrar essa obrigação que a gente tem com a OAB, né? Porque a gente tem uma vida além disso.
Isso. Então, o meu Instagram não é fácil, gente. É espcave, _van. Mas meu nome é Vanessa Espino, ela vai achar, vai estar lá. Só tem essa coisinha linda aqui, maravilhosa. Ai, Isso. que Mas Que é lindo. linda, eu amo muito. Mas é isso, eu tô aberto, meu perfil é aberto, podem mandar mensagem, fiquem à vontade. Eu gosto muito, já perceberam, eu gosto muito de conversar, gosto muito de falar, gosto de ouvir, mas também eu falo muito, mas eu gosto de ouvir também. E estou aberta para compartilhar e poder ajudar. Acho que a gente tem muito a contribuir, muito, bastante. É isso. Um beijo. Obrigada, professora. Beijo, foi Aqui a ótimo. gravação. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada, Foi professora. Prazer.